Oi, gente, boa noite. A gente vai continuar falando sobre atenção à saúde da mulher, mas a nossa aula de hoje vai ser sobre o planejamento familiar. Essa aula ela vai ser dividida em várias videoaulas, devido ao assunto ser um pouco extenso, tá? Então a gente vai trabalhar com calma cada tópico. Então, o que é o planejamento familiar? Planejamento familiar, gente, é quando tanto a mulher ela planeja a ação da família. E aí não auxilia apenas as mulheres, auxilia homens e mulheres ao casal a planejar a chegada do filho ou também prevenir uma gravidez indesejada. E é o nosso direito de qualquer cidadão definir quantos filhos vai ter, tá? De quando nascerão esses filhos, através da sua decisão sobre a sua capacidade reprodutiva. E também tem a questão da paternidade responsável. Então, é algo que precisa ser planejado para que a mulher não tenha uma gravidez indesejada, não provoque um aborto, tá? Devido a uma gravidez indesejada. Então, o planejamento familiar está para orientar aquela família na questão dos métodos contraceptivos, de como prevenir uma gravidez, de possíveis dúvidas, até de uma gestação. Eu quero engravidar, mas eu tenho dúvidas. Então, o planejamento familiar, ele dá esse suporte. E aí ele beneficia a mulher, porque ele vai proteger de uma gravidez indesejada e, como eu falei, diminui o risco do aborto clandestino, que é uma das maiores causas de morte, tá, entre as mulheres. Gestação também de alto risco e também promove benefícios à saúde da mulher. Beneficia a criança, uma vez que o aumento do intervalo entre os partos é capaz de diminuir agravos à saúde da criança e interferir na mortalidade nos primeiros 5 anos de vida. Então, o ideal é que entre uma gestação e outra tenha um espaçamento aí, não seja um filho atrás do outro. Também beneficia o homem, por quê? Porque ele vai ver a melhor condição para cuidar de sua família. Então, a gente só quer ter 2 filhos porque é o que a gente pode ter. Então, o planejamento familiar, ele foca nisso, tá? De tentar estruturar uma família para que a criança ali seja desejada e que a família tenha a capacidade de cuidar daquela criança. O profissional de saúde deve ajudar sua comunidade a exigir seus direitos. Então, cabe a nós orientar essas mulheres de que ela tem direito ao planejamento familiar, onde a gente vai resolver, conjunto com essa mulher, as dificuldades que ela pode encontrar. Então, é necessário que ela busque esse serviço de saúde. Então, uma coisa que é importante diferenciar é planejamento familiar e de controle de natalidade. São coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Planejamento familiar, a mulher vai ter o acesso à informação, a uma assistência especializada e um acesso aos recursos que vão permitir que ela opte a ter filho ou não. O espaçamento entre eles, não, eu quero ter um filho agora e daqui a 3 anos eu quero ter outro. Ou escolher o método anticoncepcional mais adequado. A mulher, ela não é obrigada a nada, ela não é coagida a dizer assim, você não pode ter mais de 2 filhos, ou você não pode ter um filho. Não, ela tem esse direito de escolha. Ela planeja a família dela com uma assistência especial. O controle de natalidade é diferente porque é uma preocupação do governo, tá? É uma ação governamental com a preocupação de estipular metas para o crescimento ideal da população, onde o governo determina quantos filhos o casal deve ter. Hoje, se existem países em que o casal não pode ter mais de 2 filhos, porque a população já está realmente super numerosa. Então,
controle de natalidade é completamente diferente de planejamento familiar. Métodos de planejamento familiar são as formas utilizadas pelas mulheres, homens e ou casal para evitar ou promover uma gravidez. Alguns métodos servem somente para evitar filhos e outros servem para ajudar a mulher a engravidar. Para que o paciente ele escolha o método, é necessário que nós, como profissionais de saúde, dê as informações necessárias de forma simples, porque a gente tem que usar uma linguagem que eles entendam, de modo que a opção que eles escolham seja segura e eficaz. E aí a gente tem que seguir alguns tópicos para orientar. Eficácia. Explicar ao paciente que a prevenção da gravidez depende da utilização adequada do método. Então, não adianta chegar para uma mulher e dizer assim, vou estar aqui uma cartela de comprimidos que você tem que tomar 1 por dia e aí você não engravida. Aí, essa mulher vai e toma em horários diferentes todos os dias, esquece um dia, então vai acabar ela engravidando. Então, a gente tem que explicar realmente, minuciosamente, para que essa mulher entenda que ela tem que seguir uma utilização adequada para que haja uma eficácia. Orientar quanto às vantagens e desvantagens. Informar em relação que cada método tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Orientar, por exemplo, quanto se ela vai tomar comprimido, eu posso ter uma redução da libido devido à quantidade hormonal. A mulher pode ficar menos lubrificada. Então, são algumas coisas que eu preciso orientar a mulher, nós como profissionais de saúde. Efeitos colaterais. Cada método ele pode ter um possível efeito colateral. Então, é necessário que a gente possa explicar à mulher antes da sua escolha e de seu início. Então, gente, não esquecer de orientar os efeitos colaterais dos métodos contraceptivos para as mulheres. Modo de usar. É importante que as nossas instruções sejam claras e simples. Então, a gente tem que usar uma linguagem objetiva e ter certeza que a mulher entendeu como utilizar. Prevenção das ISTs. Explicar ao paciente que aquele método que ele está escolhendo previne a gravidez, mas não previne as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é necessário o uso do preservativo, da camisinha. Então, orientar e deixar bem claro isso. Quando retornar, o método escolhido comandará o retorno para avaliação. Se for o DIU, ele tem um tempo para voltar para ser reavaliado. Se for um implante, que a gente vai ver. Se for o anticoncepcional oral, se for um injetável. Então, o método escolhido é que vai dizer quando aquela mulher vai retornar para avaliação. Métodos anticoncepcionais. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os métodos naturais. O que são os métodos naturais? É aqueles que o casal ou a pessoa pode utilizar para evitar ou obter uma gravidez, identificando o período fértil da mulher. Como vocês viram, logo nas primeiras aulas a gente viu sobre o ciclo menstrual da mulher. E dentro do ciclo menstrual se tem o período fértil, que é nesse período onde a mulher tem mais chance de engravidar. O primeiro método natural é o da temperatura. Como é que é feito esse método da temperatura? Ele ajuda a mulher a conhecer a época do ciclo menstrual em que pode ficar grávida, que é justamente o período da ovulação. E como a palavra já diz, é feito pela medição da temperatura do corpo da mulher. E aí, para a mulher utilizar esse método, é preciso construir um gráfico. Mede a temperatura a cada dia do ciclo menstrual, após 3 a 5 horas de sono, e anotar num papel quadriculado. Então, todos os dias, depois de 3 a 5 horas de sono, ela tem que ir anotar a temperatura do corpo dela.
Depois ela vai ligando os pontos referentes a cada dia, formando uma linha que vai do primeiro dia até o último dia. A temperatura deve ser medida sempre embaixo da língua e sempre utilizando o mesmo termômetro, para não dar erro de um termômetro para outro. Observar se ocorre um aumento de temperatura de no mínimo 0,2 graus por 4 dias consecutivos. O período fértil ele termina na manhã do quarto dia em que for observada a temperatura elevada. No ciclo menstrual da gente, quando a gente entra na ovulação, a temperatura do nosso corpo, a temperatura do corpo da mulher, ela aumenta. Então, às vezes é um aumento realmente bem pequeno, como tá dizendo aí, 0,2 graus Celsius, mas dá uma aumentada. E aí é necessário que a mulher realmente passe um mês observando, tá? Volta ao serviço de saúde para verificar se aquelas anotações estão certas e após 3 meses retornar para construir o gráfico. Conclusão: o gráfico de temperatura vai indicar o período fértil da mulher. Por esse método, o casal só pode ter relação sexual sem risco de gravidez no período entre o final da ovulação e a menstruação. Se a mulher e o seu companheiro desejam a gravidez, deve ter relação no período fértil. Só que tem algumas coisas que é importante alertar. Esse método, gente, não é um método muito seguro. Mulheres que não menstruam ou têm irregularidade na menstruação não devem utilizar. Mulheres que estão muito cansadas, trabalham muito, então tem um pique realmente da rotina muito grande. Alteração psíquica, tem sono interrompido ou irregular que impossibilita um repouso de pelo menos 3 horas antes de medir a temperatura. Mulheres que estão no período pré-menopausa, não é legal utilizar esse método. Gente, o método da temperatura não é o método mais confiável para ser utilizado. Próximo método natural é a tabelinha. A tabela é um método que ajuda a mulher a descobrir a época do mês que ela pode ficar grávida, que é justamente o período fértil. E aí ela vai usar um calendário para marcar todo mês o primeiro dia da menstruação. E como vocês já viram na primeira aula, o ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e termina na véspera da menstruação seguinte. E aí o que é que o profissional de saúde deve fazer? Explicar que é necessário observar e anotar o ciclo menstrual durante 8 meses para depois começar a usar esse método. Porque o método da tabelinha, gente, também não é um método que é realmente eficaz. Explicar que se a mulher e seu companheiro desejam uma gravidez, tem que manter relação sexual num período fértil. Se não desejam, deve evitar relação sexual ou usar outro método contraceptivo, como a camisinha, por exemplo, nesse período. O casal pode usar também, além da camisinha, o diafragma enquanto estiver fazendo a tabelinha. A pílula não serve porque ela regulariza artificialmente o ciclo menstrual. Então, o método da tabelinha é quando a mulher não está tomando nenhuma medicação, certo? E aí ela faz esse método. Ela contabiliza o período fértil, que é em torno do meio do ciclo da mulher, tá? Então, ela tem ali uma semana mais ou menos de dias férteis. Então, nesse dia, ela, se desejar engravidar, tem relação sexual. Se não, ela evita ou utiliza outro método contraceptivo. Explicar que alguns fatores externos podem alterar o ciclo menstrual. Doença, viagem, estresse, depressão, mudança de ritmo de trabalho. Tudo isso pode vir a alterar o ciclo menstrual. Tem mulheres que num pico de estresse muito grande pode atrasar o ciclo menstrual. Outras podem vir antes. Esclarecer ao casal que o sucesso do método depende também do entendimento da tabelinha. Então, a mulher realmente tem que conhecer bem o seu corpo
para poder conseguir com sucesso o método da tabelinha. O próximo método natural é o muco cervical. O muco é uma secreção produzida pelo colo do útero que umedece a calcinha que umedece a vagina, e às vezes aparece na calcinha, que nós chamamos até de corrimento, aquele corrimentozinho que tem mulheres que acabam usando até protetor diário para colocar na calcinha. Ela varia de aparência em cada período do ciclo menstrual. Então, o que é que a gente tem que fazer? Aprender a diferença do muco cervical, porque no período fértil ele vai estar de um aspecto diferente. Então, o método do muco, ele indica a época do ciclo menstrual em que a mulher pode ficar grávida, que é o período da ovulação. Para utilizar esse método, a mulher vai examinar o muco diariamente, colocando o dedo na vagina e em seguida observando o tipo de secreção que está. O aspecto do muco é mais importante do que a quantidade. O que interessa é se ele está pastoso, líquido, elástico ou se ele não tem muco nenhum. Aí o que acontece? Logo após a menstruação, algumas mulheres têm um período seco, que não é fértil, ou seja, não tem muco. O casal deve ter relações em noites alternadas para que o sêmen não atrapalhe na observação do muco. Por quê? O sêmen do homem pode ficar ainda na vagina e você achar que é o muco e ainda ser o sêmen. O primeiro muco que aparece é grosso, opaco, branco ou amarelo, pastoso e se quebra quando esticado. Por precaução, é melhor evitar relação nessa época. A partir desse período, o muco vai ficando mais elástico, transparente, parece uma clara de ovo, à medida que se aproxima a ovulação. Então, quando a mulher está no período já de ovulação, esse muco ele vai ficar realmente bem mais claro, transparente. A mulher ela vai se sentir mais molhada, mais úmida, onde nesse período favorece a penetração do espermatozoide no útero da mulher. Então, a pessoa ou o casal que não quer ter filho não deve ter relação sexual nesse período. Se a pessoa quiser engravidar, ela vai ter relação sexual. Nós, como profissionais de saúde, como é que a gente deve fazer? Orientar a mulher sobre a diferença entre muco e corrimento, tá? Então, o muco, gente, ele é uma secreção natural da mulher. O corrimento, ele pode ser patológico. Explicar que não adianta examinar o muco durante a excitação sexual. Também não depois de tomar ducha ou lavagem vaginal. No dia que houver relação sexual, depois de usar produtos vaginais. Então, nesses momentos, não adianta examinar o muco. Orientar o casal que é bom evitar ter relações sexuais nos primeiros 15 dias do ciclo menstrual, até a mulher se acostumar com a diferença do muco. Explicar que algumas mulheres não têm dias secos entre menstruação e período fértil, onde deve evitar relações sexuais nesse período. E orientar que mulheres com alteração psíquica grave não deve utilizar esse método. As mulheres que apresentam corrimentos têm que procurar o serviço de saúde para tratar o problema que ela está, para ela poder conseguir aprender mais sobre o muco. Orientar ela a comparecer uma vez por semana no serviço de saúde para saber se está identificando bem o muco e saber anotar. Gente, esses 3 métodos que a gente viu, temperatura, tabelinha e muco, são métodos naturais que não são confiáveis, tá certo? Então, tem mulheres que conseguem realmente fazer com eficácia um método da tabelinha, por exemplo, mas tem mulheres que podem acabar acontecendo e por um erro ou outro acabar tendo uma gravidez indesejada. Então, é um método que isso aí vai ser uma opinião minha como profissional de saúde. Para quem não quer engravidar, eu não aconselho utilizar
esses métodos. Gente, a aula de hoje está finalizada. A próxima aula a gente vai falar sobre os métodos de barreira, tá? E tem métodos mecânicos. A nossa aula de hoje foi realmente sobre o que era o planejamento familiar e os métodos naturais. Qualquer dúvida é só perguntar. Tenham uma boa noite. Beijos.